Você está ouvindo o Post Globo, a revista eletrônica do Super Review Time. Deletada e esquecida de Cinderela. 75 anos depois, um disco de jazz resgatou um tesouro Disney. Uma das coisas mais legais de uma mídia perdida é quando ela é encontrada por acaso. Sempre é uma história legal de ouvir como Metrópolis, um filme alemão, foi achado praticamente completo na Argentina, ou como Mickey Mouse no Vietnã foi achado em uma lata de lixo, ou como A Paixão de Joana d'Arc estava abrigada em um hospital mental na Noruega. Um dos que eu mais gosto é a trilha original de Marte Precisa de Mães, que é provavelmente um dos piores filmes já financiados e distribuídos pela Disney. O protagonista foi dublado e interpretado por Seth Green, mas os produtores acharam a voz dele grave demais para uma criança e botaram um moleque para dublar. Por anos, creu-se que a trilha do Seth Green estava perdida, até que um youtuber ripou o Blu-ray do filme e descobriu que a faixa estava no disco o tempo todo, só que como uma trilha oculta. Eu esperava encontrar cenas perdidas de Valente no meu outro artigo, mas resultou em descobertas legais também. Infelizmente eu não tenho sorte nem recursos para fazer uma grande busca, mas aparentemente um blogueiro chamado Cabel tem. Mas como eu sei que a maioria de vocês não lê inglês, mas deveriam, eu vou contar a história dele aqui porque é interessante e importante demais para deixar passar. Importante para mim, isso é. Mas aqui é a minha newsletter, minha opinião é mais importante que a de vocês. Fora daqui também. Enfim, Cabel escreveu um artigo sobre como ele foi atrás de discos raríssimos de uma banda chamada Firehouse 5+2. Se esse nome te soa familiar, você deve consumir tanto conteúdo antigo quanto eu. Eles apareceram em algumas programações Disney, incluindo o Mickey Mouse Club e One Hour in Wonderland. Porém, eles não eram uma banda oficial da Disney. Claro, a maioria do elenco do conjunto era de animadores da Casa do Rato, incluindo os lendários Ward Kimball, Frank Thomas e Hopper Goff. Ward animou o Grilo Falante e era autista de trens tal qual Waltz. Frank animou a cena do velório da Branca de Neve. E Goff trabalhou no aspecto técnico e artístico de 20.000 Legos Submarinas e A Fantástica Fábrica de Chocolate, a versão freestyle com o Gene Wilder. Eles começaram a tocar Dixieland, que é um estilo de jazz desenvolvido em Nova Orleans, nos horários de almoço, e fizeram sucesso a ponto de Walt não se importar que eles tocassem os gigs deles fora do estúdio e gravassem álbuns fora da Disney Records. Em algum momento isso chegou a ser um problema para Walt, mas não é meu foco aqui. Vocês podem ler o artigo original caso queiram a história com mais detalhes, link do final do artigo. Enfim, naquela época era comum gravarem demos e ensaios em discos, geralmente assinados Destruir Imediatamente. O que me faz questionar se eu realmente era para ser destruído imediatamente, já que teve todo o esforço de anotar, mas eu divago. Cabel encontrou algum desses discos em um leilão online e após desembolsar $1.000 e mais uma pequena fortuna para ter os discos ripados, algumas descobertas interessantes foram feitas. Alguns desses discos foram gravados usando o outro lado do material em desenvolvimento dos estúdios Disney, o que deve ser o equivalente a gravar o nascimento de um filho na mesma fita com o Gilberto Barros mostrando Yu-Gi-Oh! Baralho do Diabo. A diferença é que com o disco de vinil não tem perigo de gravar outra coisa por cima, mas não vem ao caso. De um lado, ensaios de música, onde o nome do grupo ainda não estava bem definido, então eram variações de nomes idiotas e soltam até uma F-bomb na mesma label com a marca Walt Disney Productions, o que é surreal em vários níveis. Do outro temos outtakes de filmes e curtas animados. Um deles é uma marcação de 2 personagens em Nifty Nineties, e outra é uma versão alternativa de Blame It on Samba de Make Mine Music, além de alguém cantarolando A Dream is a Wish Your Heart Makes, e uma moça chamando Galinhas, que soava muito como Eileen Woods, a voz da Cinderela. Todos eles projetos em que Ward Kimball participou de um jeito ou de outro. Não sei exatamente como Ward entrou em contato com esses discos relacionados à Cinderela, já que ele não foi responsável por animar a protagonista. Os outros ele teve uma participação maior, animando ou até dublando, e faz sentido que eles tivessem os discos à mão para usar de referência. Até que chegamos no ponto principal dessa história, a canção deletada de Cinderela. Agora, essa é uma sequência que teve algumas alterações e a Disney já lançou uma versão dessa canção que, ao me parece, foi gravada recentemente e que está à disposição de quem quiser ver.
Essa versão é bem fraquinha em termos de letra, aliás. A ideia dela se multiplicar para fazer todo o serviço e ainda assim não dar contas é legal, e pode gerar visuais engajantes e criativos, mas a letra é bem repetitiva. Porém, essa versão não é igual à que foi encontrada com Cabell. A essa altura, a música era completamente diferente, mas com uma melodia familiar. Oh dear, every time I find a minute, that's the time when they begin it. Cinderella, Cinderella. Cinderella, Cinderella, all I hear is Cinderella from the moment that I get up till shades of night are falling. There isn't any let up. I hear them calling, calling. Go up into the attic and go down into the cellar. You can do them both together, Cinderella. Cinderella, Cinderella, night and day it's Cinderella. Start the fire, make the breakfast, wash the dishes, do the laundry, and the mopping, and the dusting. Oh, what a quandary. I run around in circles and I don't know what my aim is. I'm not even sure my name is Cinderella. Pois é, a música dos Ratinhos originalmente iria ser cantada pela própria Cinderela. É legal que, sendo um dos primeiros filmes a fazer overdubbing, a Eileen canta com a melodia consigo mesma, mas tem outro momento do filme que isso acontece, que é a cena das bolhas de sabão. Also, como disse Cabell, é surreal que sejamos as primeiras pessoas em mais de 70 anos a ouvir essa música. Agora, existia uma versão dessa música cantada pela própria Aline Woods, mais apressada, como material promocional para Cinderela. Não é a versão mais apropriada para o filme, como a gente vê no áudio anterior, mas ainda é bastante interessante e divertida. Oh dear. Cinderella, Cinderella, all I hear is Cinderella from the moment that I get up till shades of night are falling. There isn't any let up. I hear them calling, calling. Go up into the attic and go down into the cellar. You can do them both together, Cinderella. I go around in circles and I don't know what my aim is. All I know is that my name is Cinderella. Eu não sei vocês, mas eu gosto particularmente desse trecho. Me soa tão musicalmente anos 40 e também foca muito mais na Cinderela trabalhadora, que era o que mais ressoava pessoalmente com Walt. Sei lá, é interessante pegar essa perspectiva da época em contraste com a nossa, que parece só se lembrar do final feliz, mas eu divago. Mas, não só a descoberta em si é impressionante, há também outros pontos a mencionar. O artigo faz uma linha do tempo mostrando que, no espaço de 10 dias, essa versão foi descartada em prol de ter os ratinhos cantantes, mas já haviam gravado cenas live action para servir de referência aos animadores. Infelizmente, nenhuma das filmagens sobreviveu, deixando apenas fotos estáticas, e eu não consegui encontrar nenhuma referente à famigerada Work Song, onde ela deseja se multiplicar, ou mesmo fazendo serviços de casa. Ou talvez essas imagens existam, mas foram reaproveitadas em outras cenas, vai saber. E eu só fico imaginando se existem outras pérolas assim, perdidas por aí, em discos com etiquetas diferentes do seu conteúdo por qualquer motivo que seja. E no artigo tem o link do artigo original com toda a história em detalhes e todas as descobertas que ele fez. Vale muito a pena dar uma olhada. Obrigado por ler ou ouvir o Postblog e aproveita para se inscrever no Substack, onde eu coloco muito mais outros artigos e vídeos e podcasts, e também o blog principal, o Super Review on Time, e do canal e tudo mais. Só dá uma olhada lá, que eu tenho quase 10 anos de produção na internet, então eu tenho muita coisa interessante para você dar uma olhada. Eu sou o Kapan Katsuragi, do Super Review on Time, e até a próxima.